Se afaste de tudo aquilo que te atrapalha estar com Deus. Gênesis 39, versículo 1. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor Deus estava com ele, e que o Senhor Deus fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. Ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que, desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa, e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. E aconteceu que depois dessas coisas, a esposa de seu senhor lançou os seus olhos sobre José, e ela disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa. Ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que ela falava com José dia após dia. Ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que certo tempo José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. Olha, meus irmãos, nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante que nós temos. Então, se é a coisa mais importante que nós temos, devemos preservar o nosso relacionamento com Deus em alta consideração. Como um tesouro, como um diamante, uma joia raríssima, o nosso relacionamento com Deus tem que ser bem cuidado. José era um jovem de boa aparência, que Deus estava com ele, ele trabalhava na casa de um homem chamado Potifar, no Egito. E ele era fiel a Deus, e Deus o abençoava em tudo. Aconteceu que a mulher de Potifar se apaixonou por ele e o desejou. Fez tentativas dia após dia após dia, chamando ele. E José vira para ela e diz: Eu não poderia pecar contra o meu Senhor e nem pecar contra o Senhor Deus. E é isso que ele faz. Ele, na investida que a mulher faz, quando estão só os dois em casa, e nenhum homem, nenhum outro funcionário, ela tenta atacar José, com fins de conquistar ali um momento com ele. Mas o que José faz? Ele sai correndo. Olhando para o mundo da maneira como ele é hoje, muitas pessoas cairiam nessa situação. Mas o diferencial de José é diferente do mundo inteiro. É que ele tinha um bom relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus é muito melhor do que prazeres momentâneos. É muito melhor do que qualquer coisa. Então, não negocie seu relacionamento com Deus. Olha, as coisas desse mundo podem parecer que são brilhantes, que são preciosas, mas mais precioso do que tudo é estar ao lado de Jesus. Então, não se esqueça disso. Não negocie o seu relacionamento com Deus. Se preciso for, corra. Corra do pecado e corra na direção de Deus. Jesus vai te abençoar. Abençoar poderosamente, assim como fez com José. Em meio a uma nação que não servia ao Senhor, ele foi fiel ao Senhor. Teve seus sofrimentos, mas Deus o abençoou. Vamos orar?
Senhor amado, muito obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã que assistiu a esse vídeo. Que, em nome de Jesus, que o Senhor conceda tanto para mim quanto para meus irmãos, meu Pai, a graça de sermos fiéis ao Senhor, mesmo em meio ao assédio desse mundo. Que nós possamos estar com o Senhor e compreender que o nosso relacionamento com o Senhor é muito melhor do que tudo. E o Senhor possa estar conosco, nos livrando do mal, abençoando e concedendo um dia maravilhoso em Tua presença. É o nosso pedido sincero, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.